Olá, tudo bem? Passando novamente para compartilhar o aprendizado de mais um livro. Fiz mais uma leitura, dessa vez, Gestão do Amanhã. Este livro já estava no meu radar há um tempo já para ler esse ano e eu escolhi para ler hoje. Então, é tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança e empreendedorismo para conseguir vencer nessa era que a gente está vivendo, que é a quarta revolução industrial. Gostei bastante da leitura, foi um aprendizado grande para mim que sou empresária, empreendedora, né, tenho meu negócio, mas ele fala para todos os tipos e níveis e tamanhos de negócio, para pequeno, médio e grande, que fala das mudanças que a gente precisa assumir e ter para que a gente consiga vencer nesse mercado atual. Então ele começa falando da era bem antiga, onde o líder, ele bastava saber mandar em gente, comandar pessoas, controlar pessoas. Então, nessa época, lá atrás, ele chama da primeira revolução industrial, não precisava ter habilidade para lidar com pessoas, habilidade para lidar com clientes, habilidade de gestão, nada. E aí o mercado foi crescendo e quando veio a era da internet, aí a internet deu empoderamento para o consumidor. A internet mostrou para o cliente que ele poderia pesquisar, que ele poderia ver o que ele estava comprando, o que ele queria adquirir. E com isso, trouxe o empoderamento do consumidor. E ele pôde escolher mais. E aí o líder foi obrigado, o empreendedor foi obrigado, todos os segmentos foram obrigados a inovar e a fazer diferente para conseguir ficar no mercado, já que o consumidor estava visualizando tudo sobre os segmentos. Então ele segue nessa linha aí falando. E aí ele fala de desburocratizar os níveis hierárquicos, né? Tinha muita burocracia no início, e aí com o cliente sabendo mais sobre o que ele queria, teve que desburocratizar. E com isso, a hierarquia começou a ficar um pouco bagunçada. E aí eles queriam muita agilidade, e aí a hierarquia não estava funcionando. Aí o que aconteceu? Com essa inovação, eles pediram a reinvenção do foco. Eles começaram a trabalhar com a reinvenção do foco. O que seria isso? Olhar para onde o cliente estava olhando. Então, o líder, o gestor, o empreendedor, ele foi obrigado a saber realmente para onde que o cliente dele estava olhando, para ele saber como que ele ia direcionar esses colaboradores. E aí, a partir dessa época, o colaborador da empresa começou a ser mais valorizado. E aí começou com essa época aí o desenvolvimento de competências individuais, que seria um grande diferencial. A empresa que tivesse, ou o segmento que tivesse pessoas mais qualificadas, com as competências que eram mais difíceis de ser copiadas pela concorrência, que ia ficar no mercado. E com isso começaram treinamentos, desenvolvimento dos colaboradores, das pessoas que estavam no mercado naquela época. E aí eles começaram a falar aqui em determinado capítulo que o líder precisou se adaptar com essa nova realidade. Aí o líder é aquele líder que precisa tratar o colaborador bem, como uma pessoa realmente, porque antes não era tratado bem. E aí ele fala de alguns perigos também que tem. Eu tô vendo a minha colinha aqui, porque o livro é grande, olha. Aí fala dos perigos de não experimentar o novo, que é o gerente de empresa ou o empreendedor, quem tivesse qualquer tipo de negócio, que não experimentasse o novo, que não aprendesse a desaprender, estava fadado ao fracasso. Então, tudo que foi ensinado, tudo que foi aprendido naquela época, ele traz tudo para os dias de hoje, porém, nós devemos aprender a desaprender tudo aquilo, né? Não vamos deixar para lá. A gente vai trazer a bagagem que a gente tem para essa era agora, atual. Porém, desaprendendo algumas coisas e aprendendo a fazer a mesma coisa diferente, que é a inovação. Então, eu vou falar aqui, que chamou minha atenção, que eu marquei pra gente, que é aqui, no capítulo 2, ele trata como um perigo que qualquer companhia desenhada para ter sucesso no século XX está destinada a fracassar no século XXI, né? Que é nessa época agora que a gente está.
Então, se a empresa, se o seu segmento não estiver preparado para vencer, preparada para o sucesso, não vai ficar no mercado. Por quê? Porque a concorrência é muito grande. Todas as empresas hoje têm muita concorrência, ninguém está sozinho no mercado. Então, ele fala disso, dessa inovação. E ele pede também aqui, ó, na página 64, não menospreze o potencial de um novo concorrente. Então, a pessoa, a empresa, o empreendedor que trabalha em determinado segmento, subestimar um concorrente que está entrando no mercado é um tiro no pé. Nunca, jamais ache que você sabe tudo, que você é o melhor, que o seu cliente vai ficar direto com você. Isso aí não vai acontecer. Se você não inovar, se você não buscar, se o seu cliente perceber que ele sabe mais do que você, por que ele vai pagar você? Então, não pode acontecer. Eu trabalho muito com treinamento em concessionárias de veículos, empresas, né, de grande porte, onde eu falo na área de vendas que o cliente, ele tem a internet a seu favor. Então, ele já chega sabendo tudo sobre o produto. Se o vendedor não souber mais do que ele, o cliente ele não vai comprar porque ele não sente confiança, não sente segurança. Então, essa é a inovação, você saber mais do que o cliente para dar informação para ele. E aí ele fala que nós precisamos ter abertura para o novo. Sempre nos abrir para o novo, novidade. Nunca achar que a gente está sabendo muito. Nunca achar... na verdade, é a zona de conforto, não é? As pessoas têm o hábito de ficar... eu já sei até aqui, tá bom. Acomodar, sentou na cadeira, acabou? Não. Abrir para o novo sempre. Então, ele fala assim, ó. Quanto mais resistência ao novo, mais catástrofes profissionais a gente vai ter. Ou seja, mais tiro no pé. Então, abrir para o novo. E ele falou assim que o curto prazo é ruim. Que pensar a longo prazo que é ideal. Então, agora, a hora que passar esse rebuliço todo, a hora que passar esse coronavírus, a hora que passar essa pandemia, né? Porque desde que o mundo é mundo que tem isso, que tem crise, pandemia. Então, a hora que passar tudo isso, como que você vai estar no seu segmento para atender os seus clientes? Você está se preparando, está se abrindo para o novo, está inovando, está olhando onde que o seu cliente está olhando? O que que o seu cliente vai querer de você quando você voltar? Porque não vai voltar como era antes, vai voltar totalmente inovador, o cliente vai estar mais exigente, não é verdade? Então, ele fala que a nova mentalidade do empreendedor de hoje é duas opções. Ele vai ter que visar, né, duas coisas. A primeira coisa, autodestruir-se. E a segunda coisa, ser destruído. Então, o autodestruir é destruir tudo que eu já aprendi até agora para eu construir algo que eu ainda não sei, mas correr atrás, buscar conhecimento, inovação, fazer diferente. Porque senão, alguém vai me destruir. Né? Esse foi o aprendizado dele. Ó, lidar com um batalhão de novos concorrentes todo dia. É isso que vai acontecer com a gente a partir de agora. Lidar com um batalhão de concorrentes todos os dias. Então, ó, ele traz também 10 questões maravilhosas, perguntas de $1 milhão. Então, se você ainda não tem este livro, eu super recomendo. Gestão do Amanhã. Beijo pra você e até o próximo livro, que já está aqui no radar.